Olá, eu sou Francisco Pitanga. Nessa aula, iremos aprender como se utiliza os instrumentos de avaliação da aptidão física em crianças e adolescentes. A estratégia metodológica que iremos utilizar será a leitura e posterior postagem de tarefa do capítulo 3 do material didático da Universidade Aberta do Brasil, de autoria de Beck e Binotto, intitulado Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida, publicado em 2012. Além disso, iremos fazer a exposição desses conteúdos nessa videoaula. As principais técnicas de avaliação da atividade física existentes, vocês podem ver na tela. Entre elas, podemos destacar as medidas direta, as medidas indiretas, os questionários, os pedômetros, os acelerômetros. O que a gente tem utilizado de forma mais significativa para a avaliação da atividade física em crianças e adolescentes, ou até mesmo em adultos, é o Questionário Internacional de Atividade Física, na sigla IPAC, na sigla em inglês, disponibilizado nas versões curta e na versão longa. É importante que antes de que se respondam as questões, as pessoas devem se lembrar que existe uma diferença entre atividade física vigorosa e atividade física moderada. A vigorosa é aquela que as pessoas precisam de um grande esforço físico e que fazem respirar muito mais forte do que o normal. Por outro lado, as atividades físicas moderadas são aquelas que precisam apenas de algum esforço físico e que fazem as pessoas respirar um pouco mais forte do que o normal. Além disso, é importante pensar que para responder às perguntas deve-se pontuar apenas as atividades físicas realizadas por pelo menos 10 minutos contínuos de cada vez. O Questionário Internacional de Atividade Física é composto por 3 questões. A primeira questão se refere à atividade física de caminhada. A segunda questão se refere à atividade física moderada. E a terceira questão se refere à atividade física vigorosa, conforme está colocado na tela ao lado. Depois que as pessoas respondem o instrumento de avaliação, é feita então a classificação da atividade física, aonde pode ser utilizada a proposta de se classificar as pessoas em 4 categorias. A categoria primeira é aquelas pessoas classificadas como muito ativos fisicamente. A segunda categoria é onde as pessoas são classificadas como ativos fisicamente. A terceira categoria são aquelas pessoas classificadas como irregularmente ativos, que pode ser dividido em irregularmente ativo A, irregularmente ativo B, e a terceira categoria são aquelas pessoas que são classificadas como sedentários. Além da avaliação da atividade física, o instrumento IPAC, citado anteriormente, também serve para avaliar o comportamento sedentário. Essa avaliação é feita apenas por meio de 2 questões. Uma com relação ao tempo que você gasta sentado durante um dia da semana e uma outra com relação ao tempo que você gasta sentado durante um dia do final de semana. Lembrem-se que o IPAC deve ser utilizado em adolescentes a partir de 14 anos, como também em adultos e idosos. Para crianças e adolescentes de 8 a 15 anos de idade, sugere-se utilizar o PAC-C, conforme descrito no capítulo 3 do material didático postado no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Peço agora que vocês apliquem o IPAC na sua versão curta em um adolescente. Em seguida, classifique a atividade física e o comportamento sedentário deste adolescente, conforme tarefa postada no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Bom trabalho a todos!